paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos tratar sobre o ministério de apóstolo. O texto áureo está em Efésios 4:11, muito conhecido, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Sim, nós temos uma leitura bíblica em classe que está em Efésios, capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 7 até o versículo de número 16, vai aparecer na sua tela, mas tenha sempre contigo aí um exemplar da Bíblia Sagrada para você poder acompanhar junto conosco. Segue lá comigo. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom em Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, o que é isso? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo seu auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Paulo está escrevendo aos Efésios e aqui ele deixa claro que os dons ministeriais, eles contribuem para o crescimento, para o aumento da fé, para o conhecimento do Filho de Deus e para que nós chegamos à unidade da fé, para que nós venhamos a nos desenvolver, de modo que os dons ministeriais, eles regem a igreja. Os dons espirituais não, contribuem para que a igreja desfrute do poder de Deus, mas nenhuma profecia, nenhuma maravilha deve ditar como as regras dentro da igreja, mas a palavra do Senhor e assim também Deus através da sua organização, usando os dons ministeriais para que venham governar aí a obra do Senhor que é feita na face da terra, na igreja, Nós estamos estudando aqui essas lições que falam sobre dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com excelência. Então nós vamos ver aqui como primeiro desses dons ministeriais o ministério de apóstolo. A palavra apóstolo vem de apostelho. Sim, a palavra apostelho no Strong está relacionado a alguém que é ordenado e para um lugar estabelecido, alguém que é ordenado a ir para um lugar estabelecido, sim, mandar embora, despedir, o camarada é convidado a se retirar, expulso, no sentido de colocar para fora, fora da comunidade, fora da família, fora da comodidade, fora da igreja local, fora de toda a estrutura para que ele possa desenvolver o que precisa ser feito, permitir que alguém parta, no sentido de soltar as cordas do barco, do navio, para que ele possa ir além, sim, para que alguém alcance a liberdade de estar solto do sistema para que outros também conheçam a liberdade em Cristo, Ali tem ordenar a partida de alguém, enviar, ainda a variação apóstoli, como navios, como eu acabei de falar, que é solto, uma frota, como cônsules de um exército. Nós somos soldados de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós somos representantes de uma expedição, a expedição que está representando o reino dos céus aqui na terra. Uma expedição, quando ela ia a um território, ela representava o seu reino, para conhecer também o outro território e às vezes até mesmo para poder conquistar aquele território para ele, como nós estamos aqui conquistando o território da alma humana, tirando ele das garras de Satanás para colocar no reino do amor
do seu Filho. Sim, no reino de Cristo, no Novo Testamento estava relacionado a um ofício de dignidade, como o de Cristo. Lá embaixo vai aparecer como de Paulo, de Timóteo, de Silvano, né? De Barnabé. Existem vários apóstolos que não são ali diretamente citados também, como os missionários, mas também aqueles 12 que andaram com Jesus. Então a revistinha de atrás eu coloquei ali no cantinho, apóstolo, aquele que é enviado, em sua síntese, né? Mas está relacionado ao verdadeiro apóstolo, que foi Cristo, o enviado por Deus à face da terra, né? Conforme Hebreus 3:1, ele é o apóstolo por excelência. Também está relacionado ao colégio apostólico, aos 12 que andaram com Jesus, e também aos missionários, os apóstolos atuais que são enviados para falar do nome de Jesus entre os povos não alcançados. Sim, então nós vamos ver aqui a leitura bíblica em classe, como nós já acabamos de ler, né? E nós temos aqui também um contexto de Paulo. Paulo, ele antes de ser apóstolo, ele é alguém que foi servo. Tá lá, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, antes dele ser apóstolo, que é o aposteiro que nós acabamos de falar, ele era o quê? Ele era servo. Tem uma palavra no hebraico que é o rakan ou kakan, que está relacionado a ser útil, proveitoso, ser benéfico, alguém que vai administrar, gerir, cuidar da obra de Deus. Sim, alguém que vai beneficiar e tirar proveito, porque não pode fechar a boca do boi que debulha, né? Aquele que está trabalhando, o próprio Paulo escreveu, aquele que prega, que viva do evangelho. Não é indigno o obreiro, o obreiro, muito pelo contrário, ele é digno do seu salário. Não é indigno aquele que faz a obra desfrutar daquilo que a obra tem. É claro que as pessoas estão explorando, e é claro que muitas das vezes o sistema só entende que a obra é necessitada. Não, o obreiro que faz a obra também é necessitado. Não há obra sem obreiro, não há missões sem missionário, sem família missionária, sem estrutura, né? Ser usado, ser acostumado, ser habituado. Olha que coisa interessante, mostrar harmonia com quem? Com Cristo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, familiarizado, conhecer intimamente a Jesus para poder falar dele, familiarizado com o quê? Com o campo da onde vai poder trabalhar, estar acostumado com o quê? Com o sofrimento, com as angústias, com as aflições, com uma vida de oração, de jejum, acostumado a estar com intimidade com Deus para entender a vontade de Deus, para fazer o que ele quer e o nome dele ser glorificado aonde ele quer, do jeito que ele quer. E ali nós temos epítropos, que é o contexto de servo no Novo Testamento, aquele que cuida ou honra algo para o qual foi instituído. Nós não podemos fazer a obra do Senhor negligentemente, nós temos que honrar assim a designação que o Senhor nos concedeu. Curador, guardião, um curador é alguém que dentro de uma galeria de arte ele avalia a qualidade e o valor daqueles quadros, daquelas peças, daquelas obras de arte, de modo que o Senhor, ele nos convida a avaliar e a guardar o precioso valor que o evangelho tem. Sim, administrador ou gerente de uma casa ou de terras, aquele que cuida do que não é seu. Nós estamos cuidando da obra do Senhor, avaliando e cuidando de terras, buscando o contexto dos campos de atuação, onde nós temos que também gerir, supervisor, alguém que tem a guarda e a tutela de crianças, que tem o pai falecido, no caso, guardião de menores, ou esteja o pai ainda vivo. Ainda vai aparecer para epítropos o contexto de pedagogo, né? O paideia. Nós vamos ver que Paulo fala muito aos Gálatas, ele os gerou com muitas dores, e ali ele era como alguém que ele faz a alegoria do tutor, né? Ou seja, existem pessoas que não têm uma paternidade espiritual. Quando a Bíblia fala no Velho Testamento sobre órfãos e viúvas, que era uma ordenança para o povo de Israel, assim está atentando, cuidar dos órfãos e das viúvas, tanto órfãos como viúvas, seja a viúva aquela que não tem esposo, seja o órfão aquele que não tem um pai, que não tem um supridor, ambos não tem alguém que vai suprir financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, mantenedor. Então é alguém que não tem
a pessoa que é o líder, o cabeça, para mostrar o caminho. Então, o missionário, aquele que vai a lugares onde as pessoas não conhecem de Jesus, para mostrar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que entender que nós cuidamos como de crianças, né? De pessoas que vão nascer na fé e vamos fazer com que elas venham a crescer. O pedagogo, ele era como um escravo que tinha a obrigação, e ali escravo é um dos contextos, doulos no Novo Testamento é um dos contextos de servo, um escravo doméstico, conquistado na guerra, muitas das vezes. Alguns intelectuais, eles eram obrigados a cuidar da formação das crianças, ou seja, o pedagogo, ele era alguém que tinha a obrigação de cuidar da formação intelectual, da educação da criança, e ele podia até mesmo morrer se ele não fizesse isso, de modo que nós estamos aqui também para capacitar as pessoas dentro da palavra do Senhor. Todo chamado, como nós vamos ver na grande comissão, ele está relacionado ao evangelismo e ao discipulado, como nós já temos falado. Então aqui um contexto de servo, e Paulo, ele era servo e ele foi o quê? Chamado. E o que é chamado? Alguém que foi convocado. Alguém que foi convocado, ele não tem muita escolha, mas ele pode ter aceitado um convite. Olha, chamado a, convocado, convidado. Ele é convocado, como Paulo foi convocado de uma forma drástica no caminho para Damasco, mas ele também foi convidado. O trabalho seria árduo, mas o resultado seria maravilhoso. Por quê? Um convite para uma festa, um convite para um banquete, é estar na presença do Senhor, vivendo as grandiosas coisas de Deus. É um verdadeiro deleite, é uma verdadeira festa, é uma verdadeira sucessão de maravilhas, um banquete espiritual que desfruta somente aquele que aceita o convite, que aceita o chamado, né? O convite, primeiramente, não somente para fazer, mas primeiramente para ser. Ser o quê? O que ele acabou de falar, o que nós acabamos de falar, ser um servo de Jesus Cristo, ser salvo, abraçar essa salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo, a salvação de Deus. A palavra clissis tem também uma variação, kletos, que está relacionado a alguém que foi chamado, convidado para um banquete, como eu falei, convidado por Deus para a proclamação do Evangelho, sim, e também a obter, proclamar a salvação e a que as pessoas possam obter a salvação no reino por meio de Cristo, chamado a desempenhar um ofício, né? Selecionado num processo seletivo, alguém foi avaliado por Deus e escolhido, chamado para designado divinamente e individualmente para fazer e para cumprir um propósito e fazer uma grande obra. Então Paulo, antes de ser apóstolo, ele foi servo e para isso, servo foi chamado, né, para ser apóstolo, que é o apostério, como nós acabamos de falar. Lá em 1 Coríntios 12, 27, é uma complementação também desse contexto, né, que está em Efésios 4:11. Deus pôs na igreja primeiramente como apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro doutores, milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Nas duas listas, o apóstolo está primeiro. Não é uma lista de hierarquia e de importância, mas há um certo destaque para o ministério apostólico, o ministério missionário. Não há igreja, não há formação, não há confins da terra onde a igreja vai ser plantada se não houvesse os missionários, né? Nós temos que entender e que tudo isso deve ser observado para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse Pedro em sua segunda carta. Nós temos que entender que nós somos um corpo, sim, participantes de Cristo e de uma vocação que Ele nos convidou, uma vocação celestial. Então nós devemos considerar a Cristo como o maior de todos os missionários, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, como nós falamos ali atrás, o texto de Hebreus 3:1 vai só reforçar, sim, e ali antes de nós começarmos a tratar do contexto dos missionários hoje e do que dizem ser missionários, nós precisamos entender que Jesus, ele era o enviado, e assim como
o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, falou o Senhor, né? No contexto de que ele foi enviado pelo Pai e agora estaria enviando os seus discípulos para fazer a obra. Esses discípulos eram pessoas que andaram com ele. Esses discípulos foram pessoas que aprenderam e viram os seus milagres, ouviram as suas palavras, participaram do processo do seu sofrimento e assim também vivenciaram a sua ressurreição. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes por poder sobre os espíritos imundos, né? Marcos 6:7. Bem, Senhor, esses discípulos eram uma sucessão de pessoas que andavam com Jesus, mas Jesus escolheu 12 para andar consigo. E João 6 vai dizer que muitas pessoas, ouvindo as palavras de Jesus, que aparentemente eram duras, estavam se afastando dele. E Jesus então vira para os 12 e fala: e vocês também não vão com eles? E ali Pedro vai falar em João 6:66 em diante, bem assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha que maravilha, né? Os 12 discípulos preferiram ficar com Jesus e eles iriam fazer uma grande obra eles iriam fazer, mas eles precisariam fazer uma grande obra que mostrasse o poder de Deus. É por isso que lá em Lucas 24, Jesus disse no versículo 49, eis que eu vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. Sim, ainda assim recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas aqui é mártir. Mártir é aquele que morre por causa de um ideal. Não é um ideal qualquer, não é uma ideologia qualquer, não. É o ideal do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, que veio para nos salvar. Sim, nós devemos morrer pela causa do Evangelho. Sim, então o discípulo, aquele que é uma testemunha, ele também foi chamado para, se necessário for, morrer por causa de Cristo. Isso é maravilhoso. Testemunha onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós temos um contexto aqui que nos mostra que o Evangelho ele não pode ser pregado somente onde nós estamos, mas nós devemos ampliar e buscar os confins da terra, buscar os povos não alcançados. Apocalipse está dizendo que toda língua, sim, toda tribo, todo povo, todos irão glorificar ao nome do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade. Vê que Jesus já os experimentou e já deu poder para que eles fizessem uma obra evangelística, mas isso não era ainda o derramamento do Espírito Santo. E quando já era dia, chamou os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, que foi o que nós falamos desses 12 que andavam com Jesus. Olha que coisa interessante. Em Atos 21, nós vamos ver que após a morte de Judas, ficou ali uma vaga, poderíamos dizer assim, né, dos 12 discípulos. É claro, meus irmãos, que existem muitas conjecturas sobre isso e muitas pessoas vão falar sobre essa questão de lançar sorte, né? Lançar sorte sobre Matias ali, ele foi escolhido, e o que é isso? De modo que as pessoas até liberam para fazer alguns tipos de sorteio, alguns tipos de eventos dentro da igreja e usando sorte, sendo que isso não é muito produtivo para o servo de Deus. Mas foi lançado sorte, Diego. Não, o contexto aqui já do livro de Atos, o capítulo de número 1, é que um homem escolheu sair da presença do Senhor. Até Judas, se quisesse, ele alcançaria perdão e a misericórdia, mas ele não quis, e Deus já estava preparando um outro apóstolo para poder suprir essa lacuna, para poder preencher esse vazio que ficou com a morte de Judas.
era Paulo. O homem não precisava assim se precipitar, né? Mas eles foram escolher. Vamos para o texto. É necessário, pois, homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido lá em cima. Um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Veja bem que esses homens foram colocados e ali o texto vai dizer que lançaram sorte sobre ele. Lançar sorte é uma expressão onde as pessoas foram selecionadas e ali haveria uma votação, uma escolha humana. Não era simples como era antigamente Urim, Tumim, ou a sorte caía sobre... Não, colocaram os dois ali e escolheram, e ali a sorte foi sobre a figura de Matias, né? Ou seja, eles escolheram: a sorte do Senhor está sobre mim, Deus me escolheu, Deus olhou para mim, Deus sorriu para mim. Era como se fosse esse contexto, não está relacionado a um ato de sorte, algo místico, não. Foi escolhido Matias ali através de uma votação e a sorte recaiu sobre ele, né? De modo que Matias não foi mais citado na Bíblia Sagrada, ele não teve mais expressão nenhuma, foi só para cumprir um protocolo, foi só para fechar uma lacuna. Eu tenho uma grande preocupação quando muitas das vezes dentro do sistema religioso os líderes pegam pessoas somente para fechar buraco. Até visualizam um chamado, visualizam uma pessoa como sendo um bom obreiro e colocam ele num lugar só para fechar o buraco, só para a máquina continuar andando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O apóstolo que iria fechar esse buraco, ainda que ele não andasse com Cristo, ele já estava sendo preparado por Cristo e lá na frente ele iria fazer uma grande obra. O que Jesus queria dos discípulos? Que eles cumprissem a grande comissão. E o que é a grande comissão, Diego? Eu ouço sobre isso, mas eu nunca entendi muito bem. A grande comissão foi a ordem que Jesus deu aos discípulos: ide, fazei discípulos entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, a preservar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, Marcos 16, vai falar também: ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? E ali os sinais seguirão os que creem, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E o Senhor diz que vão tomar alguma coisa e mortífero não fará dano nenhum, por uma mão sobre os enfermos serão curados, né? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Bem, a Bíblia vai dizer que todo aquele que vencer se sentará no trono. Apocalipse diz que todo aquele que vencer se sentará no trono do seu Pai, como ele se assentou. Então alguns acreditam que quem vai se sentar no trono para julgar vai ser só os discípulos. Outros textos dizem que todos que vencer vão se assentar no trono e vão julgar as tribos de Israel, bem como também os anjos caídos no grande tribunal do trono branco, bem como também vão julgar até mesmo aqueles que morreram sem aceitar a Jesus. Mas é um fato que ali está relacionado o número 12, tanto das 12 tribos de Israel, quanto dos 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, né? É um número que não tem como mais ser o colégio apostólico, como Roma tenta impor, que são os papas seguidores de Pedro. Não. Aqueles apóstolos que andaram com Cristo, eles acabaram ali. Aquele colégio apostólico acabou. Agora, hoje, nós temos os missionários, nós temos aqueles que são chamados a fazer a obra do Senhor e pregar Cristo entre os povos não alcançados. E essa história começa
com a história de Paulo, que lá no capítulo de número 9, tendo nas mãos ali uma carta para perseguir os cristãos em Damasco, teve uma experiência com Cristo extraordinária no caminho, aonde Cristo falava: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E o próprio Senhor Jesus se manifestou a ele, e ele veio a ter uma experiência com Deus. Depois o profeta foi lá, orou por ele, recobrou assim a sua vista, foi batizado, teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Esse Paulo, ele era um cidadão nascido em Tarso, na Cilícia. Olha, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei do nosso país, zelador de Deus, como todos vós hoje sabeis. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? No capítulo 22, Paulo está citando o versículo 3 aqui, nós estamos usando o 3 e o 25 para falar um pouco da história dele, porque ele era cidadão romano, porque a cidade de Tarso fazia parte do Império Romano, então ele nascendo lá, nasceu já romano, e na cidade de Tarso, sendo uma cidade do Império Romano, ele conhecia então toda a cultura romana. Lá era um grande centro de estudos filosóficos, então ele conhecia toda a cultura grega, e crescendo aos pés de Gamaliel, conhecia também toda a cultura judaica, sendo ele um grande mestre, né? Conhecia a cultura de seus pais. Então ele era um cidadão romano, cidadão judeu, e assim conhecia todas essas culturas, bem como a cultura grega. Paulo era um homem instruído, um homem capacitado nas letras e na religiosidade, e Deus separa esse homem para viver uma experiência extraordinária. E quando o Senhor fala com Ananias, fala bem assim lá em Atos 9, 15, 16: pode ir lá, fica tranquilo, eu sei que você está com medo porque ele está perseguindo a igreja, mas ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel. Fica tranquilo, eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve perecer, padecer, sofrer por causa do meu nome. Pode, e esse mesmo Paulo, ele vai valorizar tudo isso, e no final da sua carreira ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele traçou toda uma trajetória, e ele reconhece da onde ele veio, aonde ele passou pelo deserto da Arábia. Era alguém que teve uma experiência de provação no deserto, como Cristo também passou, como nós cristãos iremos passar pelo deserto da capacitação e da intimidade com Deus. Olha lá, por derradeiro, ele que tinha toda essa experiência, não gostava de ser chamado de apóstolo. Hoje muitas pessoas se intitulam apóstolo, como reconhecendo o apostolado como o maior de todos os ministérios. A pessoa não tem mais que título carregar, aí ela fala que agora ela é apóstolo, né? E Paulo mesmo falava que ele não se achava digno, pois era o menor de todos os apóstolos, alguém que não achava, deveria ser digno de ser chamado apóstolo, era considerado um abortivo, ele se chamava abortivo, né? Eu vi um outro comentarista falando algo extremamente interessante: muitas mulheres que eram prostitutas, que engravidavam, lançavam os seus filhos no meio dos campos, e algumas pessoas passavam, achavam aqueles abortivos e ali pegavam para cuidar, e Paulo se considera uma dessas pessoas que era um abortivo que foi lançado fora, mas que Deus o recolheu e o chamou para fazer uma grande obra. Lá no livro de Gálatas, o capítulo de número 1, dos 6 ao 24, ele vai falar um pouco de si, um pouco de quem ele era também, né? Esse homem, olha lá: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi. Ele já tinha falado que ele esteve um pouco com Tiago, com Pedro, mas que na verdade ele não recebeu nada dos discípulos ou apóstolos, mas recebeu de Cristo, e que aqueles na verdade nem acrescentaram nada para ele. Olha lá: porque já ouviste a qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a assolara. A minha nação excedia em judaísmo e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem a sangue, nem tornei a Jerusalém
Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. O Paulo, ele era um benjaminita, ele é da tribo de Benjamim, ele era alguém que era judeu, era fariseu, ele era zeloso da religiosidade, mas tendo uma experiência com Cristo, ele teve ali com alguns poucos, mas não se voltou para homens para poder buscar dos homens aquilo que ele deveria saber de Deus. Ele foi para a Arábia, para o deserto, como nós já falamos, para poder ouvir do Senhor. O processo de um missionário, um processo de alguém que vai fazer a obra evangelística, ele precisa passar pelo deserto para que a pessoa possa ter uma experiência íntima, própria, única, individual com o Deus verdadeiro e com o nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele entende o que o Senhor Jesus falou em Marcos, capítulo de número 13. Olha, bem antes da grande comissão, Jesus já falava: importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. O foco de Cristo nunca se deteve na Judéia, nunca se deteve em Israel. Ele estava voltado para todas as nações, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o missionário, ele se volta para as nações, ele se volta para as almas perdidas, ele se volta para os povos não alcançados. Sim, em Romanos 14 está escrito: como pois ouvirão aquele em que não creram, como crerão aquele de quem não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Belos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então, como Isaías falou quando o Senhor falou: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Nós temos que dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. De modo que nós vemos aqui que Pedro vai relatar que o Paulo, que fez em suas 3 viagens, implantou várias igrejas, ganhando toda a Macedônia, a Ásia Menor, também chegando na Grécia, fazendo uma grande obra para Deus. Não era somente alguém que assim era um desbravador, não era só alguém que pregava, não era só alguém que ele ensinava, mas ele também deixou escritos, porque dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas suas, de modo que nós vemos que há um grande conteúdo teológico que é deixado por Paulo, um legado teológico, sim, que é algo extraordinário, de modo que nós temos que entender também que o missionário precisa se preocupar com os escritos que mostram as condições do campo, que mostram sobre as condições transculturais, mas principalmente que o missionário, aquele vocacionado, ele precisa se preocupar em conhecer os originais para, caso seja necessário, traduzir a Bíblia Sagrada para novos idiomas aonde não há assim acesso às Sagradas Escrituras. De modo que nós vamos ver que Pedro vai falar que Paulo escreveu, segundo a sua sabedoria que Deus lhe deu, coisas difíceis, muitas epístolas, né? Então nós vamos ver que não é somente Paulo que está fazendo ali uma grande obra. O apostolado dele, na verdade, era visto nas igrejas. As igrejas eram a coroa do apostolado de Paulo. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, como diz 1 Coríntios 9:2. Sim, e não era só Paulo que ele era o apóstolo. Ele deixa outros discípulos que foram chamados também de apóstolos, que foram enviados por ele: Tito, Tíquico, né? Priscila, Áquila. Nós vamos ver a figura de tantos outros, Epafrodito, outros homens de Deus que foram enviados por Paulo. Mas Paulo tinha uma prerrogativa extraordinária que ele mostra em Romanos capítulo de número 15. Sim, 15, 18 a 21 está lá bem assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios a palavras e obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém
até os arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo e dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não aonde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram entenderão. O foco de Paulo, assim como foi de Barnabé, de Andrônico, de Júnia, de tantos outros chamados enviados a fazer a obra do Senhor, o foco de Paulo era os povos não alcançados. Apóstolo não existe mais como os 12 existiram, aqueles que andaram com Cristo, mas existe sim os missionários da última hora, os que são chamados a ir anunciar o Evangelho de Jesus Cristo entre os povos não alcançados, entre os povos transculturais, buscando falar do Senhor Jesus, aonde toda língua venha a confessar Jesus Cristo como o único Salvador. Nós temos a figura durante a história, Orlando Boyle escreve Os Heróis da Fé, relatando muitos homens conhecidos por fazer uma grande obra. Entre eles nós temos a figura de John Wesley, que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, Jonathan Edwards. Nós temos a figura de William Carey, cognominado o pai das missões modernas, Hudson Taylor. Nós temos Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg. Nós temos vários outros missionários que podem ser colocados aqui nessa galeria de fé, entre tantas outras pessoas que se predispõem a fazer a obra do Senhor. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo um link aonde tem também ali o chamado para a nossa livraria, e nós temos ali a biografia de diversos heróis da fé, de diversos homens e mulheres de Deus que fizeram uma grande obra para Deus. Comprando lá na nossa livraria, que vai abrir na Amazon, você estará também nos abençoando e nos ajudando a continuar produzindo esse material, esse conteúdo. Entenda, o Senhor ainda faz uma grande obra e ainda chama a igreja dele a buscar os povos não alcançados. Que Deus desperte a ti, a tua família, a tua congregação, aqueles que estão ao teu redor, a se importarem com os povos não alcançados. Há uma grande obra. Hoje, infelizmente, está um barulho um pouco duro aqui, porque está no prédio uma grande obra também. Mas existe uma obra espiritual que nós precisamos continuar fazendo, e que Deus te levante nessa terra, e que o nome do Senhor seja glorificado, seja em Jerusalém ou em Samaria, seja na Judéia, seja em Samaria ou até nos confins da terra. Que você faça a obra com muito poder de Deus, e que entenda que não é como os apóstolos de hoje que querem ser melhor do que os outros, mas se fazendo o menor, diminuindo, assim se preocupando com aquilo que é de Cristo e não somente com o que é seu, você possa buscar as almas dos povos não alcançados, entre as muitas nações, lugares onde muitas das vezes as pessoas não querem ir, para que lá o nome do Senhor seja glorificado e a bandeira do Evangelho seja fincada. Que Deus em Cristo te abençoe, permitindo o Senhor, semana que vem nós estamos de volta. Tenha um bom final de semana.